Olá, minha gente, saudações de acordo com o horário em que estiver a ver e a ouvir esta programação. Depois de um ligeiro tempo, e claro, deixamos de nos ver, provavelmente, em 2024. Entretanto, hoje em uma edição especial e, claro, com uma nova roupagem, pois que ontem Educação, Conhecimento em Movimento, hoje EduCast. E claro, este é o seu programa de eleição, o único programa que coloca o conhecimento em movimento, coloca o conhecimento à disposição dos interlocutores, internautas e também aqueles que seguem-nos bem de perto. Eu sou Albino Tito Catula, especialista em comunicação, provavelmente já sentiu saudades desse rosto, mas hoje, claro, em uma edição especial, não poderia ser diferente. Nós estamos com uma convidada assaz interessante. Ela que de facto dispensa comentários, mas nós vamos querer ouvir os comentários, os argumentos desta disruptiva convidada, Yolanda da Cruz. Saudações, bem-vinda à nossa casa de televisão. Olá, Albino. Olá, telespectadores. Então, Estamos firmes, como está, doutora? bem, de saúde, estou muito bem, graças a Deus. Sim, senhora. Yeah. Já agora dizer, é um privilégio, é uma honra ter-te cá no Obrigada. nosso programa, na nossa programação. E claro, já há um ano que não nos vemos, não é? Por acaso, faz tempo. Desde o ano passado. É pessoas ocupadas, não é? Estamos sempre ocupados, sempre na correria. Exatamente. Yeah. Mas claramente estamos aqui, até porque tem sido dito, os bons continuam sempre juntos. Queremos acreditar que este adágio faz menção a nós. Obrigada por fazer parte do teu pacote dos bons. Maravilha! Pois é, caro internauta, chegamos. Entretanto, aproveite a oportunidade para partilhar este vídeo, chame a mãe, chame o pai, se possível a madrasta e diga, o Educast está no ar, atenção à jogada. Bem, vou cá fazer menção ao nosso patrocinador, aos nossos patrocinadores, ao Donto Pharma, que cuida também da saúde oral, e claro, falando disso, nós estaremos cá falando sobre este assunto. Saudar também Mentes Livres, que de facto tem abrido indubitavelmente mentes para que realmente se crie pensamentos disruptivos. É um adagio muito antigo, seja breve e agradarás. Entretanto, não queremos cá aborrecer os ouvintes, os telespectadores. Vamos então, de antemão, entrar no tema que nos apraz. Dente estragado ou halitose? Esse tema vai dar no que falar. Atenção à jogada. Doutora, mas antes mesmo que entremos, Sim, sim. queremos nós saber quem é a doutora Yolanda. Sabemos que é dentista, está há mais de 13, 14 ou 15 anos como a desempenhar essa função. Sim. Mas, pronto, o que é que a doutora Yolanda tem a dizer sobre a doutora Yolanda? Ou, pronto, tira o doutora, não é? Olha, eu Exatamente. gosto e passo a vida a dizer isso às pessoas que me conhecem há muito tempo. Para os da terra, eu sou a mãezinha, a querida mãezinha da tia Gigi. Ok. Agora, para aqueles que me conheceram depois de formada, aí sim é que entra sempre o doutora, doutora. Acho que esse título deixa-me um bocadinho afastada das pessoas. Eu gosto que me tratem por mãezinha, por Yolanda, me sinto mais próxima de vocês. Ok. Ok? Fora do consultório, claro, né? Exato. Então, eu sou essa pessoa que tu vês aqui, cheia de disposição. Exato. Mãe. Contagiante. Mãe, filha, 40 anos de idade. Já estou aqui a olhar para o relógio, porque daqui a bocadinho é preciso cuidar da saúde e fazer um treino básico. Exato. A minha dinâmica diária é essa: trabalho, casa e treino. Ok. Exercícios Mãe, físicos. É filha. Aham. Falta alguma coisa, não? Namorada, mas Exato. ainda não sou esposa, Ok. mas sou namorada. Namorada. Sim. Pronto, faltava esse detalhe. Exatamente. Muito Imperioso, obrigada. É importante, e até porque estamos no mês dos Do namorados, amor, exatamente. mês do amor, não Isso. é? Então era importante deixar patente esta particularidade que parece-nos peculiar. Obrigada, Tito. Exato, Muito obrigada. Pois é. Então, sem mais demora, dente estragado ou litose? O que é que nos tem a dizer sobre esse tema? Há uma relação entre eles. Ok. Na maior parte das vezes, quando eu tenho mau hálito, eu tenho um dente estragado envolvido. Uma das causas de halitose também são os dentes cariados. Exato. Existem outras causas, mas há uma relação entre halitose e dente estragado. Ok. Maravilha. Caro internauta, tal como dissemos a priori,
aproveite a oportunidade para partilhar este vídeo, esta live, esta programação, porque é importante cuidar da saúde oral, ok? Nós, prontos, apresentamos quem somos sempre que abrimos a boca, não é? Sim, eu vou continuar a defender que o nosso sorriso é o nosso cartão de visita. A partir do momento que tu tens um sorriso defeituoso, vai logo chamar a atenção de quem olha para nós. Se tiveres um sorriso que nem do albino, também cativa, chama a atenção, né? Então, é preciso cuidarmos dos nossos... Dentes. Não só dos dentes, da nossa saúde oral, porque o mau hálito também afasta-nos das pessoas, né? Tu falaste em halitose, então... Podemos ter um sorriso bonito, mas se tivermos um mau hálito, com certeza ninguém vai querer ficar perto de nós. Exatamente. Yeah. Caro internauta, ria sempre para onde fores, pois que todas as pessoas do mundo riem em um único idioma. Exato, evita rugas. Indubitavelmente. Maravilha. Então, quais são as causas? O que é que causa realmente a halitose? Bom, para além dos dentes cariados, que eu já fiz menção, por que os dentes cariados? Porque onde existe cárie existe uma cavidade. E onde existe uma cavidade, na maior parte das vezes, existe retenção de restos de alimento. E se aqueles restos não forem removidos, como deve ser por uma escova, por exemplo, eles vão apodrecendo ali dentro e vão deixando mau cheiro. Existem os restos de alimento que ficam entre os dentes. Por isso a necessidade de usarmos o fio dentário. Não é por vaidade dos dentistas. Muita gente acha que o dentista pede para usar o fio por vaidade. Não. Entre os dentes, as cerdas da escova não passam. Então a necessidade de usar o fio para remover aqueles restos de alimento, porque se eles ficarem ali por muito tempo também podem causar mau hálito, que é a halitose. Vou fazer menção também ao jejum prolongado. Aquelas pessoas que ficam muitas horas sem se alimentar acabam desencadeando também um mau hálito. Sim, temos o mau hálito de quem acaba de acordar. Exatamente. Já reparaste, quando nós acordamos temos sempre um mau cheiro na boca? Mesmo que seja aquele cochilinho ao longo do dia, quando acordares tu vais ter um mau hálito. Por quê? Quando estamos a dormir, existe uma redução na produção de saliva e uma maior atividade bacteriana. Okay. Elas trabalham, enquanto a gente está lá a sonhar com a pessoa amada, as bactérias estão sempre a trabalhar. E então a probabilidade de termos mau hálito ao acordar também é muito grande. E falando mesmo em bactérias, doutora, existem bactérias na boca protetoras? Assim. A cavidade oral é o local com mais bactérias no nosso organismo. Temos milhares de bactérias na boca. Ela tem mais bactérias que, eu digo, a nossa fossa. Ok, a via anal. Exato. Ok, é interessante. É muito interessante. Só que elas não são nossas inimigas. Okay. Elas convivem conosco diariamente. A partir do momento que nós temos uma deficiência na nossa higiene oral, elas vão começar a trabalhar contra nós. Okay. Entendes? Okay. Eu vou comer, não faço a higienização como deve ser, não passo o fio e se for escovar, faço 1 minutinho, 30 segundos no máximo e vou-me embora. Vão haver restos de alimento retidos aí. O que é que essas bactérias que vivem connosco vão fazer? Vão transformar aqueles restos de alimento em ácido por um processo de fermentação e vão degradar paulatinamente o nosso tecido dentário. É por aí que se formam as cáries. Okay. Se vocês repararem, quando nós comemos, temos sempre aquela massa branca que fica à volta dos dentes. Exatamente. Não é? Quando vocês vão passar o palito, porque vocês adoram o palito, né? E já vamos tocar nesse assunto. Quando vocês vão passar o palito, fica sempre aquela massinha branca. Aquela massa branca é uma colônia de bactérias. Se tu colocares aquilo numa lâmina e colocares no microscópio, tu vais ver a quantidade de bactérias que aquela massa apresenta. Se ela não for removida com a escova, ela vai endurecendo paulatinamente. Exato. Aí aparecem os tártaros, que já são aquelas massas mais duras. Exato. Que a escova já não consegue remover. Entendes? Exatamente. E fala do tempo. Qual é o tempo ideal de escovar o dente, ou os dentes? Isso. Não é? No Falou mínimo. De 30 segundos, isso. Minuto. Então, mas nós queremos cá saber qual é o tempo ideal para que realmente os dentes estejam indubitavelmente limpos. No mínimo, 3 minutos. 3 minutos. No mínimo. No mínimo. Okay. Podemos ficar 10 minutos. Escova macia, desde que seja uma escova macia, porque ainda temos a ideia de que a escova dura é que faz a higienização. Está errado, Tito.
A escova dura magoa. E precisamos de escova macia, movimentos adequados e temos que ser o mais delicados possíveis quando tivermos que escovar a nossa boca. Por quê? Os movimentos bruscos magoam o tecido à volta dos dentes. Geralmente há pessoas que sangram quando saem da higienização oral, né? Nem sempre é pela presença de placa bacteriana, porque a presença de placa bacteriana pode promover sangramento. Agora, quando nós temos uma escova completamente dura, pode magoar e pode causar um desgaste no tecido dentário. Isso as pessoas não sabem. Mas uma escova dura, com o passar do tempo, vai causando um desgaste no nosso tecido dentário. Depois ele fica pequeno. Pequeno não. O paciente depois vai referir sensibilidade. Vai chegar uma altura que ele vai referir sensibilidade. E a nível do colo, dependendo da forma como a pessoa escova, a nível do colo vai cavando paulatinamente. Há pessoas que conseguem sentir que têm alguns buracos a nível entre a coroa do dente e a gengiva, eles sentem que há ali um espaço vazio. Aquele movimento brusco de escovação pode causar aquele desgaste no tecido dentário. Prontos, caro internauta, foi dito e muito bem. 3 minutos no mínimo para escovar os dentes. Exato. Para escovar a boca. Exato. Não é? E precisamos ter atenção que não é só a escova, precisamos ter uma pasta dentária que contenha flúor, que é o elemento importante para a prevenção do nosso tecido dentário. É primordial o uso do fio dentário para remover os tecidos, os restos de alimento entre os dentes. E sempre que possível termos um enxaguatório, aqueles líquidos que vendem ali nas farmácias, nas lojas de conveniência. Cada um deles tem a sua função. Também é importante que seja um dentista a recomendar que enxaguatório você precisa usar, porque existe o enxaguatório para sangramento, existe o enxaguatório para sensibilidade, existe o enxaguatório para inflamação. Então, é importante que seja o seu dentista a recomendar um enxaguatório. Por que o enxaguatório? Porque eu vou passar o fio para remover entre os dentes. Eu vou passar a escova para retirar tudo que tiver na superfície. Quando eu vou bochechar aqueles espaços todos em que a escova não passou, o enxaguatório consegue remover todos os restos que ali estiverem. Então, conseguimos ter uma higiene oral satisfatória. Satisfatória. Yeah. Maravilha. Falamos do tempo e agora vamos falar da quantidade de vezes que nós devemos escovar a boca, para não dizer os dentes. Certo. Quantas vezes ao dia? Há quem diga, não, é para sempre que comermos. Há quem diga, nós queremos saber da doutora, sabemos que é indubitavelmente especialista, tem mais domínio sobre o assunto, então é a pessoa ideal para poder responder. Começamos a nossa conversa sobre a presença de bactérias que vivem conosco, né? Indubitavelmente. Então, sempre que vamos comer, nós vamos criar condições para que elas trabalhem. Exato. Aí a lógica de fazer a higienização sempre que nós terminarmos uma alimentação. Mas a dinâmica do nosso dia a dia não nos permite, muitas das vezes. O Tito vem para o serviço, nem sempre o seu ambiente de trabalho tem condições a nível dos lavabos para que tu faças uma higiene oral. Ok. Então, e depois há outra particularidade. Nós aqui no Ambo, ou aqui em Angola, no geral, fomos educados de que temos que lavar os dentes após o matabicho. Exato, né? Exato. Acordamos, tomamos banho, matabichamos, escovamos os dentes, não. Nós primeiro tomamos banho, escovamos os dentes e vamos comer. E saímos. Assim e levamos o lixo. Só mais amanhã. Estás a ver, né? Ainda existem muitas pessoas que fazem dessa forma. Exatamente. E o correto é acordar, comer, fazer a higienização e ir para a rua. Assim tens a certeza de que tu vais sair de casa com os dentes limpos ou com a boca higienizada, não é? Também vamos aqui analisar no tipo de alimento, não é? Isso. Imagina, tem a questão, olha, e há tempos aconteceu a situação de que, pronto, estás a conversar com alguém e vês restos de verduras nos dentes. É exatamente isso que vê acontece. Que o riso é aquele.
e ficam todos a Está rir. Só sempre que aí a eles não sabem porque é quizaca. que nós estamos a rir. Exatamente. Está aí a quizaca, está aí A o quizaca. alface. A nossa dieta é rica em carboidratos. A nossa dieta é rica em açúcares, que são os elementos que as nossas bactérias mais gostam para trabalhar. O nosso matabicho é baseado em quê? Pão, chá com açúcar, leite com açúcar. O mais básico para todo mundo tem sido esse, né? Comeu e vai para a rua, não faz a higienização. Fica o dia todo fora de casa, com aquelas bactérias ali a conviverem conosco. Então, vamos inverter, vamos fazer o correto. Geralmente nos programas de televisão, principalmente os estrangeiros, a gente vê que as pessoas acordam e já está lá a bandeja de pequeno almoço na mesa. Não é vaidade. Acordou, comeu, aí sim, podes ir para o banho, escovar os dentes e sais de Mas casa. não podes passar uma aguazinha para tirar aquele... Existem Porque algumas pessoas também- que sentem náuseas, não Exato. conseguem acordar e comer, é uma questão de hábito. Em minha casa, por exemplo, já estão todos treinados. Os miúdos acordam, vão direitinho para a mesa. Depois da mesa é que vão para a casa de banho. Preparam-se e Não vão lavam para... o rosto e tal. Preparam-se e vão para a escola. Não, Ok, é bom sim. dia, mamá, Simples. sentou, Ok. comeu e tchau. Simples assim. Exatamente. Regra é regra. Cada um cria as suas regras, né? Mas quando o assunto for higiene oral, é fundamental que a gente tenha consciência da lógica. É uma questão de lógica. Se eu comi, eu preciso higienizar. E nós aprendemos os nossos pais, vimos os nossos pais a fazerem isso. Ele já sai do quarto todo preparado, todo aprumado, senta na mesa, come e vai para o serviço. Nós não tínhamos como fazer diferente. Mas agora estamos a aprender cada vez mais, graças aos vossos programas também, né? Certo. Então já estamos em condições de educar os nossos filhos de forma diferente, porque precisamos diminuir o índice de doenças da cavidade oral. Precisamos. A dinâmica diária no hospital é enorme. Então, se nós conseguirmos educar as pessoas no sentido de fazer o básico para evitar todos esses problemas, o Ministério da Saúde agradece. Agradece. A doutora também. Ai, de certa forma. Ok. Pronto, o que causa, afinal, os buracos nos dentes? Será que Isso. também baseia-se nos restos de comida? Ou como é que é? Clarinha-nos, por favor. Prontos, como eu disse, essas bactérias que vivem conosco, por um processo de fermentação, vão transformar os restos de alimento em ácidos. O que é que esses ácidos vão fazer? Vão degradando paulatinamente o tecido dentário. O esmalte é um tecido muito duro mesmo. Mas por essa ação ácida, ele vai degradando paulatinamente, porque a carne não aparece do dia para a noite. Ok. Não, É uma é um constante, processo. processo. Exatamente, é um processo. E pessoas há que também têm o hábito de abrir garrafas com os dentes. Vão criando fraturas, Ok. vão estalando os dentes por causa desses hábitos e ali onde existir uma fratura, existe também um ninho para que elas possam trabalhar ainda mais. Entendes? Interessante. Yeah. Essa questão, quer dizer, de abrir garrafa. Doutora, deixe mais claro. Não existe dente para abrir garrafa. Não, é bom não que existe. Não especifique existe mesmo. mesmo. Não existe. Quem ainda não teve o azar de sofrer um acidente destes, a probabilidade de acontecer é muito grande. Ok? Vou mais além. Não existe dentes para abrir cerveja. Não existe. Garrafa de cerveja. Não fica teimoso. E por outra, existem alguns desportos que vão causando algumas fraturas também de coroas, né? O futebol, o basquete, existe sempre algum trauma que pode levar à fratura de alguma coroa. Não olhe para aquela fratura como uma coisa normal, natural. Quebrou, ok. Por aquela microfratura pode haver infiltração dessas bactérias e deixar de ser um processo só a nível da coroa e chegar ao tecido mais sensível do dente, que é a nossa polpa. Por isso é que tu vês, há pessoas que quebraram o dente na infância, mas na idade adulta aquele dente quebrado começa a ficar amarelado, acastanhado, porque houve essa infiltração dos micro-organismos. Foram destruindo o tecido vital do dente e com o tempo há necessidade de fazer um tratamento do canal, uma desvitalização naquele dente e a reconstrução dessa coroa quebrada. Yeah. Bem, doutora, nós temos observado que, a nível de tempo, estações e não só, existem algumas que são frequentes os dentes serem doridos. Né? Por exemplo, o tempo De frio.
vemos pessoas que sofrem de tal patologia, sei que é, a queixarem-se frequentemente. Por que dessa particularidade? Bom, o nosso organismo em si não é gelado, ele é quente, não é? A nossa cavidade oral está sempre úmida, é um ambiente quente. Mas se tu fores colocar uma coisa fria, gelada, vais causar um choque térmico. E se for um elemento dentário não saudável, tem tendência a reclamar, entendes? Raras são as vezes em que um dente saudável reclama. Quando tu tens uma sensibilidade dentária, existe sempre uma causa. E nós, por si só, não conseguimos, não digo nós, os profissionais, vocês, os nossos pacientes, Exatamente, por si só não conseguem identificar onde é que mora o problema. Então, a partir do momento que tu sentes alguma coisa de anormal na cavidade oral, é sempre recomendável que procures um profissional conceituado. Atenção! Assim como existem padeiros que não são padeiros, também existem dentistas que não são dentistas. E eu digo isso por conhecimento da nossa praça. Nós recebemos às vezes casos em fase terminal, já muita gente perdeu a vida por causa de um simples dente. Exatamente, Porque exatamente. simplesmente resolveu o problema lá, naquele dentista que não é dentista, evoluiu para um processo bem mais grave e dá óbito. Exato. Então, Porque é ali onde a gente quer entrar. É frequente virmos mortes por causa dessa doença. sim. O porquê disso, como evitar. Por quê? Quando eu tenho uma cárie, eu tenho uma infecção. Se eu tenho uma infecção localizada que não é tratada, o que é que acontece? Ela continua a progredir. Crescer. Os dentes estão aonde? Na cabeça. O que é que nós temos na cabeça? O cérebro. Exato. Elas migram. Ok. Existem pessoas que têm problemas no coração que começou por um dente, tu sabias? Olha, essa é nova. Sim. O internauta provavelmente Não também sabe. não sabia dessa. Existem várias patologias que nós temos que podem ter sido originadas por uma cárie dentária. Porque se essas bactérias entram para a corrente sanguínea, elas vão procurar o local que melhor se acomodam. Exato. E vão A zona atuar. de conforto. Exatamente. Ok. E nós nunca conseguimos ligar uma coisa à outra. Aproveitar o seu programa, Tito. Sim. Existe o mito de que a grávida não pode ir ao dentista. É triste isso. É um período em que existe uma alteração hormonal muito grande e a parte que mais sofre é a boca. Existem muitas mulheres que dizem, para cada gestação eu perco um dente. Em cada gestação eu perdi um dente. Mas é verdade? Exatamente, é verdade. Por causa dessa alteração hormonal que existe. Ok. E a grávida enjoa quase tudo. Exato. E uma das coisas que ela mais enjoa é a pasta dentária. Vai gostar de quê? Ácidos e açúcares. Alimentos que as bactérias mais gostam num período em que ela não quer saber da higienização. Estás a ver a relação entre uma coisa e Algumas outra? vão mais além, vão furando paredes. Exatamente. Para buscar aquele pó. Por que a necessidade de falar das grávidas? Porque esses processos causados por cárie dentária também podem causar abortos. Há muitas mulheres que perdem filhos e não sabem que um dos grandes motivos daquele aborto foi uma cárie dentária. Exato. Entendes? Agora imagina uma mulher que tem uma infecção a nível de um dente a partir do primeiro mês de gestação e a mãe, a avó, a tia dizem não podes ir ao dentista. Quantos meses ela vai ficar com aquele problema na boca? Quantos medicamentos de forma aleatória ela vai tomar? Ela vai ao centro de saúde, sim, é orientada que pode fazer a medicação, pode tratar aquele dente, pode até tirar, se forem dentes que já não têm solução. Mas ela vai apenas fazer a medicação e desaparece, porque lá, na nossa comunidade, lhe foi orientada de que ela não pode tirar aquele dente. Aquele processo evolui, aquelas bactérias vão migrar para onde elas quiserem e vão causar um estrago bem maior. Entende? Interessante. Muito. Doutora, por que razão o pessoal procura por um dentista ou por uma dentista só quando tem problemas? É uma razão? questão de cultura. Nós só vamos a um consultório se tivermos alguma dor, algum problema. São raras as pessoas que conseguem ir a
a uma consulta de rotina. E de uma maneira geral, não só a nível da boca. Exatamente. Não só a nível da boca. Você já foi a um urologista? Não. Tu nunca foste a um médico dos homens. Enquanto não tiveres dor, não tiveres problema, tu vais dizer, não tenho necessidade de procurar um urologista. Mas às vezes é necessário para saber como é que tu estás. Entendes? Como é que tu estás? É necessário. Há essa necessidade. E depois, a demanda, às vezes, dos nossos serviços públicos também deixam as pessoas meio retraídas, meio entristecidas, porque vai perder um dia todo de trabalho para ficar lá na fila e fazer uma consulta. Mas é necessário não procurar os profissionais de saúde só quando existir uma dor. Exatamente. Procurar saber como é que estamos. E como é que é o processo de branqueamento dos dentes? Por exemplo, o internauta provavelmente... Existe um internauta ali que tem essa pretensão de branquear os dentes, porque há tempos que já vão mudando de cor, não é? Como é que é esse processo? É possível voltar a dar essa esperança ao internauta que padece? Assim, por acaso tem sido um dos principais motivos da visita de muitos pacientes aos consultórios. Ele chega e diz, quero branquear os meus dentes. É possível fazer branqueamento dentário. Por quê? Porque os alimentos que nós utilizamos vão pigmentando os nossos dentes, vão deixando os nossos dentes mais amarelados. Exatamente. Mas há que ter em conta o seguinte, nós não temos todos o mesmo padrão de cor a nível dos dentes. Exatamente. O meu padrão de cor não é igual ao padrão de cor do Tito. Por isso, às vezes eu idealizo um tom de branco que mesmo fazendo o branqueamento, eu não vou atingir, porque o meu padrão natural de cor não é aquele. Por exemplo, nós a nível dos consultórios temos as resinas que são usadas para fazer a reconstrução das coroas, não é? Eu tenho A, B e C cores, só para que vocês percebam. Se eu for do padrão C, mesmo que eu faça o branqueamento, dificilmente eu consiga chegar ao padrão A. E às vezes os pacientes idealizam aquela cor branca de leite. Não estou a conseguir. Vai manchar a imagem do consultório em que ele vem porque não conseguiu atingir o padrão A quando ele é o padrão C. É preciso também os profissionais terem o cuidado de informar aos pacientes. Exato. O procedimento de branqueamento no consultório é muito caro. E às vezes para os profissionais convém, porque quem trabalha em consultório dentário privado ganha por percentagem de cada coisa que ele faz. A ele convém fazer aquele procedimento porque ele vai ganhar, mas tem que haver honestidade por parte do profissional, em deixar claro que o padrão dele é C e ele não vai conseguir atingir o padrão A, ok? Existem os produtos de branqueamento de consultório e existem os ambulatórios, em que o paciente faz em casa. Tudo orientado e prescrito pelo profissional. Mas dificilmente nós temos sucesso como tal nesses procedimentos, porque o processo de branqueamento exige abstenção de alguns alimentos. Para quem gosta de vinho já não vai poder consumir o vinho. Para quem gosta de Coca-Cola já não vai poder. A Fanta, a Mirinda, a beterraba, todos aqueles alimentos, o café, pigmentantes. Você vai ter que fazer chocolate. Ai, chocolate. Pois é. Eu não vou abrir mão de chocolate só porque eu quero fazer um branqueamento. Tito, desculpa. Pronto. Então, é possível fazer o branqueamento, sim. Se for só pela pigmentação da alimentação, és capaz de atingir uma cor que lhe agrade. Se não for o teu padrão de cor, eu sinto muito em dizer. É para esquecer. E por outra, existem as facetas de porcelana, que são as coisas mais lindas que existem, que são aquelas coroas lindas brancas, e que às vezes nós olhamos para a pessoa, achamos que aquilo é natural, e não é. Tu não podes idealizar uma coisa tão perfeita quanto uma coroa feita em laboratório, achando que o processo de branqueamento vai fazer o mesmo. Não vai. Então, e muita gente faz procedimentos só por vaidade. Aquilo que é natural é bom. E falando em vaidade, nós encontramos muito, desculpe cortar, as placas dentárias. Tem mais uma... Não, as placas dentárias não são feitas por vaidade, Tito. Acontece que quando nós perdemos um elemento dentário, há a necessidade de colocar uma placa para repor aquele elemento que você perdeu. Por quê? Se eu perco um dente e não coloco
alguma coisa ali naquele espaço. Vai haver movimento dos dentes vizinhos e do dente adjacente. Vocês, para aquelas pessoas que já perderam dentes, vão dar conta disso. Vão ver que se perder um dente de baixo, o dente de cima está a descer. E se for o oposto, o dente de baixo vai subindo porque o seu antagonista não está ali. Entendes? Se for um dente do meio, os dentes vizinhos começam a inclinar. E a partir do momento que tu tens migração dentária, aumenta os espaços entre os dentes, a probabilidade de acumular restos de alimento é maior, então o risco de estragar os dentes também aumenta. As placas não foram feitas por vaidade. Agora, outra vaidade que está muito na moda são os aparelhos ortodônticos. É ali onde eu quero chegar. É ali onde eu quero chegar. Quer dizer, dentes completos. E claro, pronto, a doutora vai explicar melhor essa eventualidade dos dentes estarem tortos, uma e outra coisa. Só que hoje em dia vemos que pronto. É assim, os aparelhos ortodônticos não foram feitos para a vaidade. Exato. Nenhum dentista conceituado e responsável, eu acho que a palavra certa é essa, nenhum dentista responsável e conceituado te vai colocar um aparelho dentário para banga. Primeiro ponto, os nossos dentes por si só, vocês já têm dificuldade em higienizar. As pessoas já lavam mal os dentes sozinhos. Agora imagina lavar um dente. Me desculpem, não quero ferir. Não quero ferir sensibilidades. Eu digo isso porque eu fico triste com aquilo que eu vejo nos consultórios. Seja no privado ou no particular, eu fico muito triste. Se eu com o meu simples dente não consigo fazer uma higienização correta, imagina higienizar uma coisa que você foi colar, brackets e um arame. A primeira coisa que um profissional que te vai colocar o aparelho ortodôntico faz é instruir como é que você vai fazer a higienização e o que é que você precisa usar para higienizar. Porque quem tem um aparelho ortodôntico já não vai fazer 3 minutos para lavar os dentes. Vai fazer muito mais. Por causa daquela interferência que existe entre o dente e a escova. Vai haver ali aquele aparelho. Então, existem escovas próprias para quem usa aparelho ortodôntico. Não é para banga. Atenção, não, mas o aparelho ortodôntico... Hoje nós vemos, a juventude atual usa vão ter maioritariamente por vaidade. Há uma coisa que chamou uma atenção aqui na nossa cidade. Está alguém a colocar aparelhos ortodônticos em casa e numa cadeira. Eu ouvi isso por alto, então não sei se é verdade ou não. Agora eu me pergunto, Tito, esse profissional que coloca um aparelho ortodôntico em casa, na cadeira plástica, que aparelhos é que ele está a colocar? Porque eu preciso usar arames e os aparelhos ortodônticos não são pré-feitos, são elaborados em função da correção que cada um precisa fazer. Eu olho para si e eu vou dizer, o Tito precisa usar um aparelho ortodôntico. Não por teres os dentes tortos, mas por teres esses espaços entre os dentes, aberturas, que são os diastemas. Se tu colocares um aparelho ortodôntico, tu podes fechar essas aberturas. Diferente de quem tem um dente à frente e outro atrás. Exato. Porque a correção vai ser diferente. Se eu tenho um dente mais para frente, produção, começam já a rever aí os trazer dentes. Aquele dente. Sério, tem alguém aqui com um dente à frente? Não. Não quero ferir sensibilidade. No meu caso, por exemplo, as aberturas e tal. Pronto, é só para que as pessoas tenham consciência de que o aparelho ortodôntico não é banga. Se eu tenho os dentes desalinhados, eu preciso corrigir. Tem regras para colocar aquele aparelho. O profissional vai elaborar o aparelho em função do problema que você apresenta para saber qual é a correção que você precisa fazer. Percebes? Exato. Yeah. Mas então, que há essa vaidade por parte da juventude, e claro, existe. Nós colocamos aqui a possibilidade de que alguns profissionais estão mais vocacionados em ganhar dinheiro. Certo. Entretanto, se aparece o cliente, vamos aqui chamar por cliente, não como paciente, não é? Ele quer dinheiro. Entretanto, tendo em conta a necessidade do cliente, atende. Olha, eu não sou especialista em nenhuma área. Eu sou apenas médica dentista geral, mas existem N especialidades na minha área. E a ortodôncia, ou a ortodontia, é uma dessas especialidades, que é a colocação dos aparelhos. Uma das coisas principais que a gente precisa para colocar um aparelho ortodôntico é um raio-x. Uau. Esses que estão a colocar os aparelhos na praça,
na cadeira plástica em casa de alguém. Exato. Fez o raio-x, levou para ser avaliado. O que é que o médico detectou naquele raio-x? Porque eu preciso fazer uma leitura dos teus dentes, saber exatamente como colocar o aparelho para movimentar um ou outro dente. Porque eu não posso ter atenção só às coroas. Eu preciso saber como é que estão as raízes daqueles dentes que eu vou fazer a movimentação. Exato. Entende? Então, todo aquele profissional que tiver a colocar aparelho ortodôntico sem pedir um raio-x e o exigido é o panorâmico. Desculpem, vocês estão a ser burlados. Internauta, atenção à jogada. Estamos aqui a falar de coisa séria, ok? É costumeiro ouvir e ver pessoas a consultarem, não é? E claro, a colocarem também alguns por vaidades, outros nem por isso. Mas o que nós precisamos saber é que a coisa é séria e causa morte, não é? A mal aplicação de tais aparelhos causa morte. Então precisa passar por um processo. O aparelho pode não causar a morte, mas pode degradar muito os teus dentes. Aquele dente que já estava torto pode ficar pior ainda, porque ele vai ser colocado de qualquer forma. Então tenha sempre o cuidado de perguntar se aquele profissional que lhe foi orientado é especialista em ortodontia. Aparelho ortodôntico é especializado, é a responsabilidade dos ortodoncistas, ok? Durante a formação a gente aprende um bocadinho de cada. Eu tenho aulas de ortodoncia, eu tenho aulas de endodontia, eu tenho aulas de odontopediatria para crianças. São tantos termos. Então eu tenho... É como na medicina, os médicos gerais aprendem de tudo durante a sua formação. Mas terminando a licenciatura em medicina, ele vai fazer a especialidade em alguma coisa. Ou cardiologia, ou ortopedia. O mesmo acontece para os médicos dentistas. Ok? Não sei se a doutora já acompanhou ou tem vivenciado tal realidade por parte de terceiros, mas é que maioritariamente dos jovens ou pessoas que utilizam aparelhos ortodônticos, exato, a litose é constante. Quer dizer que não dá mesmo para ficar ao lado mesmo. Albino, é o que eu acabei de dizer. Se sem aquela armação você já lava mal, imagina com uma armação. A probabilidade de acumular mais lixo é maior. Como é que não vai ter mau hálito? Então, como ultrapassar isso, não é? Essa é a pergunta, essa é a pulga por trás da orelha. E olha, e mesmo, às vezes sendo orientado pelo ortodoncista, o que ele precisa adquirir para ter uma higienização correta, alguns pacientes fazem preguiça, porque é trabalhoso, passar ali aquelas escovas interdentárias para remover o lixo é trabalhoso, mas é necessário, porque senão acontece isso. Todos aqueles que tiverem à sua volta têm tendência a baixar a cabeça, virar a cara, por causa desse mau hálito que você vai deixando. Maravilha. Bem, doutora, vamos agora apimentar, vamos tornar essa conversa mais interessante. Nossa. Mais picante. Estou com medo. Não precisa. Bem, como a litose pode afetar o relacionamento amoroso? Bom, não só o amoroso. Exatamente. Interpessoal. Se tu tiveres um colega com mau hálito, também é desagradável trabalhar ao lado desta pessoa. É assim, na maior parte das vezes... Mas aqui vamos falar ainda do amoroso, não é? Do amoroso. Há esse contacto bucal, não é? Eu acho, é a minha maneira de pensar, quando existe uma relação afetiva, amorosa, como tu dizes, existe amizade, existe cumplicidade, companheirismo. Eu acho que eu me sinto no direito de dizer assim, ai amor, hoje não estás com um hálito bom. Eu por acaso, não é por ser dentista, e às vezes é a forma como a gente vai dizer, né? Exatamente. Quando o meu namorado chega, eu digo, tu hoje não comeste. Como é que tu sabes? Estás com um mau hálito de quem não comeu. Entendes? Mas isso por ser profissional, mas tu de certa forma também consegues. Vais cruzar com aquele colega no final do dia no ginásio, está com um bafo. Se tiverem uma relação boa, tu consegues dizer, pá, hoje estás com um hálito pesado. Mas se não tiverem uma relação assim de proximidade que me permita
fazer esse reparo, muitas pessoas sentem-se ofendidas Exatamente. ao fazer essa chamada de atenção. Mas eu penso que num relacionamento afetivo, nos dias de hoje, os nossos namoros são muito permissivos. Ok. Nós fazemos coisas que antigamente não eram permitidas, entendes? Exato. Se existe intimidade, eu acho que temos a obrigação de chamar a atenção ao nosso parceiro quando ele tem um hálito desagradável. Essa maturidade nem toda a gente tem, não é? Imagina, existe sempre o primeiro beijo. O primeiro beijo. E muitas das vezes, quer dizer, é suportar, né? Vamos Não, aqui chamar. Se não for bom o primeiro, tu nem voltas. Entendes? Exatamente. O que é que te faz ficar? É o primeiro, né? Exatamente. Se o primeiro beijo não for agradável, tu já começas a olhar para o indivíduo. Epá. Esse camarada aqui, eu não sei se vai E é dar. ali onde entra a boa conversa. Claro. Não é? Na qualidade de médica dentista, a essa conversa. E claro, principalmente se for uma profissional ou um profissional, Yeah. ter aquela capacidade de conversar com a namorada, epá, vamos ainda... Ou mesmo colocá-la em uma consulta, Não, levá-la, tu não é? podes usar esse Exatamente. truque. Se tu Vamos os sentires, dois, não é? se tu sentires que a tua Yeah, parceira não tem um hálito muito bom. Exato. Olha, eu conheci a doutora Yolanda, poças, Yeah. estou a fim de fazer uma consulta lá, acompanhas-me. Pois. Estás a ver? Exato. A ideia às vezes nem é fazer a consulta, é levar o teu Exato. parceiro à consulta para que o profissional diga efetivamente de que forma ela pode melhorar. Ela vai dizer, eu só vim à consulta porque meu namorado convidou. Ok. Se tiver necessidade de fazer uma limpeza, porque às vezes a pessoa não tem cáries, que aqueles buracos que acumulam os restos de comida. Certo. Mas se tiver aquelas manchas amareladas, se tiver aquela placa aderida à gengiva, aquilo tudo dá mau hálito. Então, é uma bela oportunidade para ela fazer uma boa limpeza naqueles dentes, receber uma orientação de como vai passar a escovar, o que é que precisa usar, e vocês terem uma vida mais saudável. Maravilha. Pronto, sem desprimor, doutora Yolanda, o que faria se estivesse nessa situação? Ou o que já fez caso já tenha passado por essa? Se eu Na eventualidade fosse do parceiro, não é? Ter... um mau hálito. Exato. Bom, Já disse, os né, que tem essa dentistas só abertura? reparam na boca. Dentista Ok. não olha para os olhos. Ok. Dentista só olha Para os dentes. para os dentes. Já fico aqui Só. preocupado. já Eu fico aqui não preocupado. conheço a cor dos olhos de ninguém que está aqui, mas já vi os dentes todos. Ok. Entende? E já conseguiu ali analisar Quem quais vai precisar de quem vai... mim. Epa, já falou. Produtores, vão ali, vão preparando-se. Não vão escapar. Prontos. E é assim, eu acho que tem que haver honestidade. E tem que haver um certo cuidado na forma como vamos falar com a pessoa, né? Pois. Tem que ser naquele momento zen, bem tranquilo, que ele está bem Sereno disposto. e tal. Yeah, Que o epá, cofre está cheio. assim, eu, por exemplo, deixei de comer a cebola na salada por causa do meu namorado. Ok. Porque ele não gosta Exato. daquele cheiro da cebola. Então, eu quando vou servir a salada já retiro, porque eu não quero deixar de receber um beijinho só por estar com o mau hálito da cebola. Há Particularmente, alimentos também que dão mau hálito, O alho, então por exemplo, há que ter um certo cuidado. Podes mesmo ser a mais elegante possível, ter o melhor riso, mas é para Se tiver a cheirar a alho, esquece. yeah. Esquece. E Esquece. depois- Até com os filhos, se vão aí brincar e tal, depois mesmo, porque eu gosto mesmo de dar um abraço, um beijoca no filhão, mas se tiver ali. Yeah, esquece. e algumas pessoas dizem mesmo que o cheiro da cebola e do alho exala-se até pelos esporos. A pessoa Exatamente. cheira a alho Exatamente. em todos os cantos. Exatamente. Mas pronto, tem que haver essa cumplicidade, essa abertura, essa é a vontade de nos comunicarmos com o nosso parceiro. Porque se nós que somos a pessoa mais próxima a ele não conseguirmos dizer, ele vai ser motivo de chacota para os outros meios em que ele estiver, não achas? Exatamente. As pessoas vão sempre cochichar, comentar, vão te oferecer máscara e tu não sabes porque é que estão a te dar uma máscara. Exatamente. É para cobrir a boca porque estás Olha, com um mau hálito. E é ainda mais sufocante, não é? Sentir o próprio cheiro, aguentar. Ou nem por isso. Não sei, não me encontrei até o momento nessa posição, não é? Mas pronto. Não, já fiz alguns jejuns prolongados que também causaram mau hálito, sim, porque o processo de dietas às vezes Exato. exige,
Mas enquanto estiver com a máscara, não. Tu não consegues sentir Ok, ok. o cheiro, não. Trabalhas à vontade. E às vezes é importante que o faças para não deixar as pessoas à sua volta desconfortáveis. Pois, Yeah. pois. Doutora, o que o seu cheiro dentário diz sobre você? Bom, cheiro dentário não diria. O cheiro da sua cavidade oral, Exato. não é? Pois. Porque tu só consegues dar conta do cheiro quando a pessoa abre a boca. Então não é Exatamente. especificamente do dente, mas da Pois. boca Da da boca. pessoa. Geral. Bom, dizem que não podemos julgar o livro pela capa, mas a partir do momento que a pessoa tem um cheiro desagradável, epá, por mais vaidoso que seja, qual é a imagem que vai passar? De que não tem cuidado com a higiene oral dele. Exato. Entende? Exato. Dá essa impressão para qualquer pessoa. Não precisa ser um profissional da área. Qualquer pessoa que estiver a conviver, que esteja a conviver contigo, vai ficar com essa impressão de que tu não cuidas bem da tua saúde oral. Eu acho que essa é a principal impressão que tu passas. Exato. Ninguém vai perguntar se acabaste de acordar, se comeste cebola, se comeste alho, se estás com cárie. A primeira impressão que dá é que esse camarada parece que não escova bem os dentes dele. Então, fica essa. Agora, existem. Prontos. Não me ocorre agora o termo certo, mas vamos aqui clarear. Existem perfumes dentários? Ou ainda, vou mais além, perfumes bucais? Perfumes bucais, não. Existem algumas substâncias que são prescritas para aquelas pessoas que têm problemas de xerostomia, que é diminuição da produção de saliva. Então a gente recomenda um spray que a pessoa vai aplicando para ver se consegue manter a sua boca úmida. Os diabéticos principalmente têm esse déficit de ter a cavidade oral úmida, então muitas das vezes é recomendável que ele use aquele spray. Existem alguns medicamentos para a afta que também aparecem em forma de spray, em forma de gel, que as pessoas vão usando de forma aleatória, sem sequer prescrição médica. Existem também esses enxaguadores que a gente usa, muita gente coloca num frasquinho, vai usando porque é uma forma de manter a boca sempre fresca, bem hidratada e dar um hálito agradável. Agora, perfume da cavidade oral, com toda a sinceridade, eu não conheço. Ainda não tive contacto com nenhum. Maravilha. Bem, e de que forma, pronto, para as pessoas que consomem, não é? E vamos mesmo para bebidas alcoólicas, Sim. será que de certo modo também prejudica a saúde oral? Bom, aquelas substâncias quentes, como os uísques, os gins, aquelas substâncias bem fortes, com uma presença de álcool forte, têm a tendência também a causar degradação do tecido dentário. Então, vais reparar que a maior parte das pessoas que consomem esse tipo de bebidas têm a superfície dos dentes meio áspera, meio desidratadas, por causa do consumo desse álcool, que é muito intenso. Cada um bebe o que quer, faz da sua vida o que quiser. Muitos não encontram respostas para os problemas que eles têm, porque não prestam atenção àquilo que consomem. É preciso a gente prestar atenção àquilo que consome diariamente, quais são os benefícios e os malefícios que eles nos podem dar. Maravilha. Caro internauta, Educast, conhecimento em movimento. O único programa que coloca o conhecimento à disposição dos internautas. Aproveite a oportunidade para partilhar esse vídeo, essa programação. Temos neste banquete a doutora Yolanda, ela que fala de uma forma assaz interessante, contagiante também. Obrigada. Quem está bem de perto consegue sentir. E é bem provável que lá do outro lado também. Obrigada, Tito. Maravilha. Estamos quase a terminar, mas antes mesmo que o sol deixe de raiar e se faça sentir nas nossas peles, doutora Yolanda, quais as recomendações tem a dar para que evitemos a halitose, evitemos as cáries dentárias, evitemos doenças orais? Assim, as mães, eu digo sempre que as mães são as primeiras educadoras,
não é? Somos nós que recebemos o ser que trazemos ao mundo. Exato. Somos nós que cuidamos. Então, Vemos os primeiros yeah, dentos a nascer. eu gostaria muito, mas muito, que fosse implementado um pré-natal odontológico, que todas as mães tivessem a oportunidade de fazer consultas a nível oral durante o processo de gestação. Para quê? Para que ela seja orientada sobre a saúde dela mesma, que consequências ela pode ter se não cuidar da sua saúde oral durante o processo de gestação e que cuidados ela precisa ter a partir do momento que a sua criança vem ao mundo. Há uma coisa que todo mundo, quer dizer, não digo todo, né? Porque agora já há muita gente informada, que na maior parte das vezes as mães fazem quando vão alimentar os seus bebês, assoprar a comida. Eu estou a tirar as bactérias da minha boca para aquela colher do bebê e vou colocar na boca do bebê. Primeiro ponto. A mãe já tem que fazem pior. Ela põe a colher na boca para tirar o excesso e depois coloca na boca do bebê. E vais ver que é uma mãe com uma atividade bacteriana enorme, com um monte de focos naquela boca, entendes? Como é que você quer ter um bebê saudável com o primeiro dente não estragado? Entendes? Então seria bom que elas fossem educadas ou informadas a partir da gestação, para que ela saiba que cuidados pode ter a partir do momento em que o bebê nasce. Exato. Outra coisa importante, ainda existem muitas residências em que partilham escovas. Crianças há que dividem escovas. Ok, o custo de vida é muito alto, isso a gente tem que respeitar também, mas não é recomendável. Porque o Tito tem uma atividade bacteriana diferente da minha. Se nós tivermos que partilhar a escova, o que é que vai acontecer? Eu vou tirar as minhas, vai haver de bactérias. Isso, vai haver uma transmissão enorme de bactérias, que cada um tenha a sua escova dentária. Que as escovas sejam compradas em função do tamanho da boca de cada membro lá de casa. Nós, as mães, quando vamos às compras, compramos tudo a grosso. Exatamente. Queremos aquela embalagem de escovas onde todas têm o mesmo tamanho. Só que o tamanho da boca do pai não é o mesmo que do filho do Tito. Exatamente. Então, o filho do Tito vai ter uma dificuldade em usar aquela escova grande, porque não é compatível ao tamanho da boca dele. Resultado, não vai querer lavar, porque dói, causa um desconforto. Estás a perceber? Então, temos que ter atenção também a esse pormenor. Comprar as escovas em função do tamanho da boca de cada membro da família. Escovas macias. Reconheço que as escovas duras são as mais baratas também. Já tive confirmação disso. As escovas duras são, não vou falar de marcas porque não posso ferir aqui sensibilidades, também, né? Não é recomendável. Exato. Mas atenção, as escovas mais baratas que eu já vi no mercado também são as mais duras. Quanto mais macia for a escova, melhor para a sua saúde oral. Por outra, não espera ter dor para procurar um dentista. Nós só pedimos visita 2 vezes ao ano, a cada 6 meses. Passar pelo consultório só para saber se está tudo bem, se tem alguma recomendação. Às vezes achamos que o mais barato é tirar o dente. Só que a perda de um elemento dentário traz outras consequências. Aquela pessoa vai tirar o dente e não vai querer colocar a placa, que é a prótese. Você falou da placa? Ok. Não vai querer colocar a prótese. Por quê? Porque a prótese é desconfortável. E se não for feita por um profissional bem formado, for feita também por um curioso, claro. Eu não gosto muito de prótese por causa disso. Porque a prótese tem que ser feita trabalhando com milímetros. Ela exige muito de quem o faz. E então, se ela não for feita ao pormenor, é lógico que a pessoa não vai conseguir se adaptar àquela prótese. Então, não vai usar, vai preferir ficar com aquele espaço vazio e vai causar essa migração dos dentes. Para quem já fez tratamentos dentários, não pode deixar de visitar um dentista a cada 6 meses, porque aquelas reconstruções que foram feitas também podem sofrer algum dano. Podem partir, podem causar outras infiltrações e às vezes as pessoas dizem, mas eu já tratei esse dente, voltou a doer. Sim,
era uma cárie pequenininha. Se ela quebrou, se a restauração feita naquela altura quebrou e você não foi ao dentista para fazer uma manutenção, vai haver microinfiltração e a bactéria vai continuar a trabalhar por baixo daquela restauração que você já fez. Então, é impossível aquele dente não doer, vai voltar a doer. E as pessoas às vezes têm essa noção de que já tratei, adeus dentista. Não, a cada 6 meses visite o seu dentista para fazer as revisões de todos os tratamentos que você já fez, se a placa bacteriana está intensa, se tem algum tártaro formado, se não, só para ouvir uma orientação. Ok? Eu sei que a demanda a nível dos hospitais é muito grande. Nem sempre a gente consegue dar a resposta que o nosso utente deseja. Exato. Mas eu queria muito que as pessoas prestassem atenção a esses profissionais que fazem os atendimentos em casa. Que fazem os atendimentos de qualquer jeito. Cadeira. De qualquer Na jeito. rua. Usam material não esterilizado. As pessoas estão a ser contaminadas por causa desses procedimentos feitos de qualquer jeito e não levam em consideração isso. Percebes, Tito? Então seria bom que as pessoas não perdessem a paciência, que procurassem mesmo profissionais da área, não só os dentistas, mas de outros fóruns, para que tivessem melhor acompanhamento. Pois é. De uma maneira geral, o nosso cartão de visita depende de nós. Se eu não cuidar dos meus dentes, se eu não cuidar da minha saúde oral, o Tito não vai fazer isso por mim. Por mais vontade que ele tenha, não vais poder fazer isso por mim. Para os menores de 5 anos, a responsabilidade ainda é dos adultos. Precisamos supervisionar a higiene oral dessas crianças. Precisamos trocar as escovas a cada 3 meses. Exatamente. Uma escova dentária não pode fazer mais do que 3 meses. Se estiver a fazer mais de 3 meses, é porque não estás a fazer a higienização como deve ser. Deve ser daqueles que fazem a higienização uma vez por dia. Então, aquela escova vai fazer mais do que 3 meses. Sempre que as cerdas das escovas, que são aqueles pelos, estiverem abertos, significa que aquela escova já não serve. Mesmo que ela não tenha completado os 3 meses, se tiver as cerdas abertas em 1 mês, descarta, porque ela já não está a higienizar como deve ser. É sinal de que estás mesmo a higienizar em Não, um mês. depende muito do tipo, da marca da escova. Eu já tive escovas em casa que em menos de 1 mês a escova da minha bebê já estava completamente aberta. Depende muito do fabricante e do fabricante daquele produto. Ok? Não usem as coisas porque o meu amigo disse. Não. Ou então porque vi no meu amigo. Vi no meu amigo. Epá, fulana colocou aqueles arames, está bonita. Ela foi a um profissional. Foi o profissional que lhe orientou e que lhe deu até a opção de escolha, que bracket quer usar, com cor, sem cor. Ela foi a um profissional. Não façam tratamentos, quer dizer, não digo tratamentos, não coloquem arames nos dentes por vaidade. Aparelho ortodôntico é um tipo de tratamento que tem que ser feito por alguém especializado, não por um curioso. E falando nisso, existem aqueles que colocam as placas. Aqueles metaizinhos entre os dentes. Olha, por exemplo, bem lembrado. A doutora olha para mim e vê essa necessidade. As pessoas... Mas que alguns colocam nas praças. Não é essa necessidade, Tito. Sim. É assim, tu tens esses diastemas que são os espaços entre os dentes. O ortodoncista... Que deixam mais elegante. Isso, bonito. O ortodoncista vai fazer o seu aparelho no sentido de quê? De fechar esses espaços. A partir do momento que tu inventas de colocar aquele grampozinho aqui, o que é que vai acontecer, Tito? Tu não vais conseguir higienizar esse espaço. Exatamente. Quando nós comemos, o lixo fica em todas as... A maior parte das pessoas que colocou aquele arame, quando vai tirar, tem as paredes interproximais cariadas. Por quê? Porque a higiene ali não passou. Se ele colocar o fio, é capaz de soltar aquele arame. Então ele prefere nem usar. Entendes? Há sempre uma explicação para cada coisa que a gente faz. Assaz interessante. E vê que a maior parte daqueles que colocam, que fazem tal procedimento, usam alicates
não higienizados. Imagina que atendam 20 pessoas ao dia com aquele mesmo objeto. Para além disso, se aquele profissional for um elemento já contaminado, ele vai contaminar todos esses 20 que passarem por ele. Exato. Entendes? Pois. Porque ele utiliza, como é que se diz? Instrumentos perfuro-cortantes. Pois, Aquilo pica, exato. aquilo aleja, Exato. aquilo tem contacto com sangue. Ok, vou para a gengiva do Tito, também pico. Vou para a gengiva do outro colega, pico. Quantas pessoas eu estarei a contaminar ali naquele meio? As pessoas não têm consciência disso, só estão a pensar na vaidade. Mas essa vaidade tem consequências. Olha, eu às vezes dou um exemplo bem prático. Deve ser muito triste para um pai não poder doar sangue ao seu próprio filho por estar contaminado. Se você, pai, não pode salvar, quem vai salvar? Entendes? Então precisamos ter um bocadinho mais de cuidado com a nossa própria saúde. Não podemos deixar a vaidade falar mais alto. Entendes? Yeah. Interessante. Há quem diga tudo que é bom dura pouco. E claramente essa conversa está sendo interessante, tudo porque particularmente estou aprendendo bastante, ok? E claro, há essa necessidade de aprender sempre. E já agora uma pergunta assim muito rápida. Quando é que a doutora nos poderá receber em seu consultório? Eu vou depender... Assim, ao minutinho, Não, particularmente. da sua disponibilidade. Quando tu quiseres, eu faço a avaliação, eu elaboro o seu plano de tratamento em função daquilo que você precisa fazer. Porque às vezes o paciente chega e quer resolver tudo no mesmo dia. Não é possível. Não é assim. Não. Calma. Teimoso sofre. A gente elabora o plano de tratamento e diz, olha, vamos começar por isso, depois aqui. Se existir alguma coisa que incomoda, eu priorizo, apesar de existir uma regra no tratamento dentário, eu procuro priorizar sempre aquilo que mais incomoda o paciente. Se tiver um dente a doer, ok, vamos mexer naquele dente a doer, tentar normalizar e depois dar sequência aos tratamentos. Outra coisa que não é muito segura, o paciente às vezes vem porque está preocupado com uma mancha que está no dente da frente. Se tu resolveres o problema do dente da frente, ele já não volta e as maiores minas estão lá atrás. Então, temos necessidade de começar pelas extrações, remover tudo aquilo que está estragado lá atrás, para depois fazer a área estética, porque eu não posso fazer uma coisa bonita por cima de alguma coisa que está completamente danificada, entende? E às vezes os pacientes não percebem isso, não. Existe uma lógica para a sequência dos tratamentos, não é pela vontade do profissional. Então, quando o Tito quiser fazer a consulta, será um prazer poder ver a quantas anda a tua saúde oral. Amém, amém. Caro internauta, estamos a terminar, mas antes, mais uma vez dizer, esse é o EduCast, o programa que coloca o conhecimento em movimento e nós estamos aqui para, de facto, criar uma disrupção a nível do conhecimento. Sabemos muito bem, e claro, pesquisas indicam que o conhecimento é poder, embora nós, enquanto apresentadores desse programa, sabemos que o conhecimento não é poder, mas sim a aplicabilidade do conhecimento é que, de facto, nos leva a chegar em patamares que nós realmente almejamos. Albino Tito Catula, ok, estamos a caminhar lentamente, como se não quiséssemos nada, mas estamos a chegar em grandes patamares. Doutora, esteja à vontade em mandar aquele abraço, aquela saudação, alguma coisa ficou por se dizer, alguma coisa ficou por se perguntar e não se fez, esteja à vontade. Estamos a terminar, não é? Mas ainda assim damos este privilégio. Bom, foi uma surpresa grande, né? Falaste aqui sobre coisas muito interessantes. Confesso que não esperava, mas foi muito prazeroso estar cá. É sempre muito bom poder partilhar um bocadinho mais. Não sabemos tudo, também falhamos. Não é só o paciente que precisa ter cuidados, os profissionais também. Fazer atualizações é importante, nos capacitarmos cada vez mais é importante. Eu sei que a nossa área de formação é extremamente cara, muito cara, mas volta e meia existem sempre workshops, existem sempre as formações relâmpagos. Exato, só para a gente ir se atualizando, porque aquilo que eu aprendi em 2011
já não é o que se faz hoje. Pois. Eu aprendi a fazer a desvitalização manual com limas. Hoje já existe um aparelho eletrônico que faz isso, entendes? É preciso a gente ser dinâmico, aprender cada vez mais. Não nos limitemos com aquilo que nós aprendemos lá atrás, não. Temos que estar sempre a correr atrás do prejuízo. Exatamente. E esse desafio que você me colocou hoje é um deles, É um entende? deles, exato. Eu gosto muito daquilo que faço. Pois. Eu acho que ser dentista foi uma das melhores opções que eu escolhi. Ok. E então digo sempre também aos estagiários que passam pela nossa unidade sanitária, não façam a formação para agradar o pai ou a mãe. Exato. É horrível trabalhar com alguma coisa que tu não gostes. Exato. Tu vais para o serviço todos os dias chateado, aborrecido, porque tu estás a fazer algo que tu não gostes. Exato. Agora, quando tu trabalhas com alguma coisa que te dá prazer, Exato. é muito satisfatório. Tu não tens noção de como é bom postar um trabalho bem feito. Hoje o meu estado está cheio de Exato. trabalhos Não, que eu por fiz. acaso, Então, por acaso. é gratificante. Você consegue dizer coisas. E quando um professor teu vai lá e coloca um like, Exato. oh, Jesus, tu te sentes Mil maravilhas. realizada. Nada melhor. Exato. Nada melhor. Mas continuo no processo da aprendizagem. Continuo. Tudo que eu mais quero é aprender cada vez mais, é fazer sempre melhor o meu trabalho e oferecer a quem me procura a resolução do problema da melhor forma possível. Ok. Tem custos, tratamento dentário tem custos. A área da saúde, uma das áreas da saúde mais caras Ok. é a área da estomatologia. Exato, É caro, em qualquer parte do mundo, odontologia é cara. E às vezes nós só pensamos em poupar. Tu consegues comprar um sapato de 30 mil, mas não queres fazer uma reconstrução dentária de 20, Exato. porque dizes que é cara. Exato. Só que o penalizado és tu, porque aquela boca é tua, os problemas serão e é só... eterna enquanto vivente. Já o tênis Assim não. mesmo. O tênis passa por um processo e depois colocas fora. Exatamente. Não é? Então, estão ali. Estou feliz porque a cidade tem cada vez mais dentistas formados. Ok. Isso é muito bom. Vamos conseguir dar uma resposta melhor A demanda. à demanda de pacientes que nós temos, mas precisamos estar bem formados. Não podemos ser só mais um. Pois. Eu tenho que ser Exato. o único. Pois. Entendes? Eu não posso ser só Excepcional. mais um, não. Eu tenho que ser o único, faz o trabalho Exclusivo. com exclusividade. Exato. Cada um de nós tem que ter a sua particularidade. Exato, Eu tenho que dizer, não, eu prefiro trabalhar com Tito por isso e aquilo. O outro vai dizer, não, eu prefiro a doutora fulana. Exato, E então, não seja só mais um profissional no mercado. Seja aquele que Seja o realmente... profissional. Seja o profissional. Pois é. Exato. Pablo Picasso, enquanto criança, sua mãe disse: quando quiseres ser professor, seja o ministro da educação. Quando quiseres ser enfermeiro, seja o ministro da saúde. Ok. Quando quiseres ser militar, seja o general. General. Enquanto criança. Certo. Ele cresceu e, claro, chegou uma fase que ele disse: hoje eu não sou o ministro da saúde, não sou o ministro da educação, não sou o general. General. Hoje eu sou Pablo Picasso. Exatamente. E claro, dos melhores artistas, não é? Que conhecemos. Exatamente. Entretanto, essa exclusividade nos leva a alcançar patamares que só nós alcançamos. Boa. As redes sociais hoje atraem muita gente, principalmente a juventude. Então, pedir a vocês que não parem, Pois, amém. que tragam para aqui outros profissionais. Amém. Existe muita coisa que ainda precisa ser desmistificada, Pois. que os adolescentes precisam, porque hoje há muito adolescente que só usa as redes sociais. Então, se eles começarem a aprender também a partir do programa Exato. feito por vocês, Educast. vai ser muito bom, muito bom. Exato, Há muito bom profissional no mercado, na área da saúde principalmente, muitos jovens que podem vir cá falar. Então, dou a maior força a vocês por essa iniciativa e desejo sucessos, né? Que seja só sucesso daqui para frente. Amém. Tá bom? Amém. Muito obrigado. Obrigada. Claramente. Claro, agradecer pela presença. Mais do que um prazer, é uma honra ter-te cá. Pela vasta bagagem que tem e, claro, por ser esse ser que é, humilde, claro, capaz de dar respostas a perguntas, soluções a problemas. E nós estaremos sempre batendo a porta, sempre que possível. E, Exato. claro, nós esperamos que sejam abertas as portas.
Obrigada, Tá muito bem, obrigada. tá bem. Eu já volto para a doutora Yolanda para fechar mesmo. Enquanto isso, vou me despedir do nosso pessoal. Bem, caros internautas, estamos mesmo a poucos minutos, se não segundos, para culminar esse programa. Mas antes, mais uma vez, dizer, partilhe esta live, partilhe esta programação, pois que o conhecimento é para pessoas que governam, o conhecimento é para reis e rainhas. Entretanto, se quiser governar, saiba, conheça, pois que é assim que se faz grande, ok? Eu sou Albino Tito Catula, especialista em comunicação, seu apresentador da programação podcast e Conhecimento em Movimento, digo. Entretanto, esteja sempre sintonizado para que realmente possamos trilhar dos bons caminhos. Doutora Yolanda, que conselho tinha a dar à jovem mulher que quer aproveitar o mês dos namorados para extorquir? Que conselho tinha a dar? E claro, enquanto mulher, Para não é? extorquir o pai, o parceiro. O namorado, claro. Bom, eu nem sei. Bom, vamos lá. Enquanto mulher, não é? Claro, essa tem uma Olha, vasta... eu sou chamada de arrogante por esse motivo. Ok, Não me vejo ok. a extorquir Exato, o parceiro. exato, Não. exato. Eu gosto de trabalhar junto. Exato, Entende? exato. Partilhar. Eu Exato, gosto disso. E às vezes sou interpretada de arrogante por esse motivo. Não. Eu acho que a única pessoa que tem a obrigação de sustentar é o teu pai. Ok. E simples assim. A partir do momento que tu tens um lar, ok, o teu marido tirou-te da casa do teu pai, então agora é obrigação dele ser o provedor, né? Mas namorado não. O namorado tem que te mimar. Ele não é obrigado, não. Ele vai dar se ele puder. Ele vai dar se ele tiver. Não é obrigação do namorado Dar. suprir os teus caprichos, porque muitas das vezes nem são necessidades, são caprichos. Então, aproveita levar a namorada a um consultório dentário para ver como é que estão os seus dentes, não e é? a conta vai enchendo também da senhora Yolanda. Não, vai fazendo o pagamento paulatinamente. Exato, Isso exato, já é muito bom. Já é muito Resolvemos dois problemas, o meu e o teu. Exatamente, exatamente. Pois é, Prontos. muito obrigado. Obrigada, Tito. Foi um Viva. prazer estar aqui e estamos ali sempre que tu precisares. Amém. Obrigada mesmo. Dá um friozinho na barriga estar aqui, porque a gente nunca sabe o que é que nos vão E perguntar. Pois. Mas foi tranquilo. Amém. Foi tranquilo. Estamos juntos. Pois é. Obrigada, foi um prazer. Amém. Caro internauta, ria sempre por onde fores, pois que todas as pessoas do mundo riem em um único idioma. Eu sou Albino Tito Catula, especialista em comunicação. Estamos juntos até depois do fim. Já bless. Mas é até depois do fim. São